A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em mais um dia, mais um tema que nós temos aqui para juntos nesse dia sermos abençoados. Tema: não deixe ele te negar. Nós estamos em um desafio na nossa travessia, na nossa existência, em que as circunstâncias da cultura, das pressões sociais, da pressão espiritual, antes de tudo, em que as pessoas venham de alguma forma negar a Deus, negar ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes as pessoas não se percebem que estão negando, estão apenas sendo aculturados, estão sendo apenas vivendo o contexto desta época, mas devemos ter um cuidado. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus em Lucas 12, 8 e 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Não deixe ele te negar. Isso tem a ver com o quê? Um testemunho fiel. Isso tem a ver com a perseverança em não ter vergonha de Jesus, não ter vergonha do Evangelho e da Palavra de Deus. Tantos querem atravessar esse tempo tão contextualizados que querem pregar o Evangelho sem falar de Jesus. É impossível você pregar o Evangelho ou pregar em nome de alguém e não falar o nome deste alguém. É impossível. E eu estou trazendo essa reflexão para nós, é porque nós lidamos com tantas pessoas, nós lidamos com uma juventude que está sendo formada em que as pressões são enormes nas escolas, nos lugares de estudo, em meio à sociedade, as pressões têm sido enormes. Uma pressão que contrapõe a cultura bíblica, a cultura da palavra, que contrapõe aquilo que Deus propõe para nós. O Senhor Jesus propôs para nós o quê? Olha só, estarmos diante dos homens confessando, diante dos homens expondo o nome de Jesus, não apenas com a nossa boca, com o confessar do falar, mas o confessar do viver, do transmitir, do testemunhar. Isso é o desafio da nossa época, e em que nós precisamos trazer e ensinar aqueles que estão chegando. Aqueles que estão chegando, tanto seja no contexto de idade, são os novos, quanto os que estão chegando à fé cristã. Que o nosso coração medite isso e venha ajudar, além de perseverarmos no confessar que Jesus é o Senhor, confessar a Jesus diante dos homens, testemunhar com a nossa vida. É claro que muitas vezes testemunhamos e esse testemunho não é dito o nome do Senhor Jesus propriamente, mas uma realidade não dá para perseverar no testemunho sem confessar, sem dizer, sem propagar este nome precioso. E é o que nós precisamos fazer em nossa sociedade, não só em carregar a Bíblia, não só em andar no contexto, o estereótipo, porque há muitas falas que dizem assim, muita gente é religioso e tem um estereótipo, mas o interior, como a Bíblia mesmo diz, não é? Que o Senhor Jesus disse, aqueles homens fariseus são sepulcros caiados, estavam por dentro podres, por fora pintados. E há muitos que se apossam disso hoje em dia e dizem, não precisa carregar a Bíblia porque parecem sepulcros caiados. Não é isso. Uma realidade nós precisamos sim atravessar em meio à sociedade com um testemunho no estereótipo e no interior. Os dois são necessários. Não há como fazer diferenças. Precisamos, na integralidade do nosso ser, viver isso. Você tem vivido isso? Você tem procurado viver isso? Que assim o façamos, porque Deus se agrada e o Senhor Jesus está olhando para a nossa trajetória e Ele está prometendo aqueles que assim na sua trajetória fizeram testemunho, viver esse testemunho, eu confessarei diante dos anjos
de Deus. Olha só, eu confessarei. Eu também, o Filho há de confessar diante dos anjos de Deus que Ele não nos venha negar. Isso quer dizer, é pela nossa atitude. Não deixemos Ele nos negar. Esse é o tema deste dia. Como não deixar é prosseguir nesta orientação, naquilo que Ele diz na sua palavra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que de contínuo a sua vida, minha vida, nossa vida, seja sobre esta reflexão e não vamos deixar nesta sociedade de propagar o nome do Senhor Jesus, de confessar, de anunciar este Evangelho de salvação, esta graça maravilhosa e salvadora. Ele nos alcançou, em nos alcançando, é claro, irá alcançar outros através do nosso confessar, do nosso testemunhar, do nosso viver. Que o seu coração nesse dia transborde da palavra, que você confesse diante dos homens mais e mais que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e é o Salvador. Essa é a anunciação, mais do que nunca nesse tempo. Nós precisamos não só fazer e ensinar aqueles que estão chegando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração abundantemente. Eu já te convido para próximo domingo, 9 horas da manhã, nós estamos na Ceia do Senhor aqui, adorando a Deus e participando desta comunhão. E às 18 horas e 30 minutos, voltamos a celebrar a Deus, permitindo Deus, estaremos em um grande culto de celebração ao Senhor. Você é o nosso convidado. Que Deus abençoe abundante sua vida e o seu coração até o próximo momento de estarmos juntos.